E agora, José? Lula venceu o processo eleitoral, como eu imaginava. Uma eleição em que foi muito disputada. Lula venceu com um palmo de distância. E aí, meus caros, o que a gente pode depreender desse processo eleitoral? É sobre isso que eu vou falar neste conteúdo. Já antes, já deixa o seu like, acione o sininho das notificações se você ainda não acionou, se você ainda não é inscrito ou inscrito no canal, enfim. Mas vamos falar sobre tudo isso depois da vinheta. Pois é, meus caros. Nós temos, né, o primeiro dia depois da vitória de Lula no segundo turno. Uma eleição apertada, uma eleição que mostrou que aqueles a qual se diziam estourados, garantidos, não tinha nada disto. Portanto, o segundo turno provou que aquela história que ia ser de primeiro turno era balela, era mais uma mentira do PT. E efetivamente é bom lembrar uma coisa: o bolsonarismo não morreu. O fascismo, que se diz tanto que era contra o fascismo, que temos que derrotar o fascismo não está derrotado. Ele está vivo. Muito mais vivo do que nunca. Por quê? Porque o bolsonarismo talvez não vai precisar de Bolsonaro. Vai surgir uma outra figura que vai representar esse papel. Talvez uma figura muito pior que Bolsonaro. Pior porque Bolsonaro, apesar de ser um tirano, de ser alguém que fale besteiras, ele ainda era mais light, perto de outras figuras que podem vir a sucedê-lo. E o que venceu nessas eleições foi o rentismo. O rentismo determinou a vitória. Então, tudo está como antes do quartel de Abrantes. Me lembra muito, né, o cotidiano das pessoas, né, do século XIX, aquelas que estavam, né, convivendo com o período que agora, dia 15 de novembro, nós vamos comemorar, né, é um feriado, inclusive, que é o período da proclamação da República. A proclamação da República, quando ela aconteceu, na realidade das periferias, das pessoas mais simples, elas nem sabiam o que estava acontecendo, elas nem se deram conta do que estava acontecendo, porque isso não atingiu elas. Continuaram depois da proclamação da República, tiramos Dom Pedro II e as desigualdades estruturais do país continuaram, porque afinal de contas, sempre o Brasil foi governado por uma pequena parcela, e nesse caso as oligarquias, e hoje nós temos os banqueiros dando as regras, dando as cartas, financiando, né, as propagandas políticas, financiando o sistema, embora se diga que exista um fundão eleitoral e que esse fundão eleitoral é público, muito do rentismo está aí, patrocinando, né, e induzindo o eleitor através das chamadas pesquisas. E a gente precisa fazer um debate sobre estas pesquisas também. A verdade é que o processo eleitoral, ele nos trouxe algumas lições. Mas parece que existe um pessoalzinho que não entendeu nada. O gosto que eu tive da vitória do Lula foi o mesmo gosto que eu tive da subida do Grêmio para a Série A. O Grêmio subiu para a Série A. Muito bem, beleza, parabéns. Mas quando perdeu, ou empatou agora o time agora que até me fugiu o nome, com todo respeito, né, a esse time, Tombense, lembrando, né, Tombense, mostra isso, ganhou porque os outros eram piores. Não há tanto mérito em subir. Então é essa a situação. A vitória do Lula, ela não é tão meritória como os lulistas pensam que são, né? E diga-se de passagem, eu quero deixar bem claro que a minha posição é a mesma que eu tomei em 2002. Eu sou oposição a Lula desde o primeiro dia do governo, mas uma oposição propositiva. Vou propor, eu não vou aqui ficar fazendo circo,
criando cortinas de fumaça. Não gosto, não acho legal, acho até intragável, tipos como Janones, que fazem micagens do plenário, sensacionalismos de um lado e de outro, e que, enfim, não contribuem para nada. O meu posicionamento é uma oposição ferrenha pela esquerda, pela centro-esquerda, como eu fiz oposição a Bolsonaro nesses últimos 4 anos. Hoje à noite nós teremos uma live a partir das 20 horas para refletir todo o processo eleitoral, ou pelo menos uma síntese disto, né, uma síntese nossa, e espero que você esteja lá. Vamos refletir sobre o período histórico, sobre o momento histórico, que é muito importante, para que a gente possa superar, porque os próximos 4 anos eu prevejo anos de instabilidade. Pouco melhores do que com Bolsonaro, mas talvez não tão melhores quanto a narrativa indílica do lulopetismo.